Oi, oi! Começamos mais uma edição do Pod Tati, o podcast que vem trazer um momento de conexão, de encantamento, ensinamento e, acima de tudo, histórias de vida que vão inspirar você. E nessa edição eu tenho a honra de ter uma super mulher incrível que também faz parte aqui do meu time de maravilhosas. Tive a honra de conduzi-la num processo de imagem e posicionamento. Ela que é psicóloga, psicanalista e também aborda principalmente o conceito do empoderamento da mulher. Esse momento que a gente vem trazer aqui é para trazer para você um autoconhecimento repleto de reflexões, ensinamentos. Então eu te convido a pegar inclusive papel e caneta, porque vai ser uma aula para você mergulhar no seu eu. E a Anita Faria, que é essa cliente maravilhosa, parceira também, veio aqui transbordar na sua vida. Seja muito bem-vinda, Anitta. Eu quero uma salva de palmas. Obrigada, Tati, pela oportunidade, por esse momento onde eu vou conseguir expor o meu trabalho, expor um pouquinho da minha experiência, da minha vivência nesse público maravilhoso que são as mulheres. E a autoestima, o empoderamento e a saúde mental de todas nós. Acima de tudo, né? A gente vive em uma era de excessos. E o excesso de informação, obrigações, leva também a esse momento de reflexão. Quando que eu estou cuidando de mim? Então, eu quero que você, primeiramente, se apresente, conte um pouco quem é a Anitta, o que a gente pode esperar e conhecer mais de você, essa marca que eu sei que já transformou muitas vidas. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou Anitta Faria, psicóloga psicanalista, especialista em atendimento para mulheres. Então, hoje eu estou focada no atendimento voltado para mulheres, onde eu cuido da saúde mental dessas mulheres através das minhas vivências e das técnicas que eu desenvolvi ao longo desses últimos 5 anos de trabalho voltado para esse público. Então, eu busco, durante o meu trabalho, empoderar as mulheres, trazer autoridade para essas mulheres, independência, autonomia e boas escolhas. Para a gente poder entender esse universo ao qual estamos aí lutando e buscando ressignificar a mulher no mundo. E como é difícil fazer isso sozinha, né? Eu falo que um dos fatores que mais trouxe o meu crescimento profissional foi buscar o meu desenvolvimento pessoal. Porque como é que eu vou cuidar do outro sem não cuidar de mim, sem não me conhecer? Então a gente precisa mergulhar no nosso eu para poder auxiliar o próximo. Assim como você faz dentro do seu negócio para conduzir essa jornada, né, de autoconhecimento, tantas mulheres, não é mesmo? Só mergulhando em si, para se conhecer, entender quais são os seus limites, entender quais são os seus desejos, as suas escolhas, para poder bancar quem é você, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento é cura. Não tem como nos curarmos de algo, seja patológico, seja algo emocional, que transita ali entre uma tristeza, uma repetição, que não seja através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma implicação da mulher na busca dela mesma se entender, se autorizar e se aceitar. Mas me conta, ser psicóloga é um sonho desde criança ou não? Você nunca imaginou que seria psicóloga? Essa trajetória para chegar nessa formação que é estudar a mente, né, o comportamento humano. Não era meu sonho ser psicóloga. Eu comecei os meus estudos fazendo direito, mas por uma escolha voltada do meu pai. Então, ali eu fiquei no direito, eu fiz 5 semestres, mas não me identifiquei, não era aquilo que eu queria, eu não conseguia... Hoje eu entendo, eu não conseguia me conectar da maneira como eu gostaria com as pessoas.
Então foi um processo onde eu abandonei o direito, tive um contato comigo mesma, fui para terapia, fui buscar me desenvolver como pessoa, fui aprendendo a ser mãe, porque eu já era mãe, eu virei mãe aos 17 anos, eu me tornei mãe. Então, mas quando você entrou na faculdade, você já tinha o seu filho, né? É isso, eu tinha acabado de ter o meu filho. Acabado de ter o meu filho, eu entrei na faculdade, então era um misto de mulher, porque eu estava amadurecendo, saindo da adolescência. Ao mesmo tempo, eu estava entendendo esse lado materno e, ao mesmo tempo, estudante. Só que chegou uma hora que as coisas, quando a gente não se conecta, elas não vão para frente. Então, eu dei um tempo, comecei a explorar a minha vida de outras maneiras, fui trabalhar, fui ler, fui trabalhar a minha espiritualidade. Isso foi um momento muito importante na minha vida. Sim. E a partir daí eu decidi que eu queria ajudar e ouvir pessoas, porque eu entendia que ninguém me ouvia. Aí a terapia me ajudou a entender que mesmo você fazendo terapia, você precisa se ouvir, e eu não me ouvia. Então eu decidi fazer psicologia, me formei, comecei a atender e fui me conectando com as mulheres, fui ouvindo essas mulheres e fui me especializando. Ao longo desse processo, fazem 5 anos que eu atendo só mulheres, eu fui entendendo o processo da feminilidade, do feminino, e fui desenvolvendo técnicas. Sim. Aonde eu consigo hoje trabalhar esse universo. Então, eu sou apaixonada por esse universo, eu adoro promover saúde mental, trazer resiliência para todas nós. Nossa, realmente é algo desafiador, porque hoje a gente vê muita informação sobre o autoconhecimento, o autoamor, mas nós sabemos que desbravar esse caminho do autoconhecimento não é fácil. E o que você já pode iniciar esse momento aqui, trazendo de orientação para essa mulher que está totalmente perdida e que parou aqui no nosso podcast para acompanhar esse momento, buscar uma resposta de algo que é interno. Por onde começar? O que eu preciso fazer? Eu estou me sentindo perdida. O que eu preciso fazer? Qual é o meu primeiro passo? O primeiro passo é se autorizar a aceitar que está perdida. Entender que algo não está sendo legal. Algo está sendo repetitivo na minha vida. Algo está fazendo com que eu não vá para frente. Isso acontece. Esse é o famosinho ponto de interrogação de todas nós. Sim. Por que é que não conseguimos ir? Né? Embora tenhamos todos os esforços e façamos todos, mas às vezes não vai. Por quê? Porque existe o processo do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Então, o primeiro passo é a aceitação, buscar uma terapia e praticar os cuidados. Eu digo sempre para as minhas pacientes e durante as minhas palestras que, como é muito difícil começar de dentro para fora, porque o processo terapêutico é algo muito complicado, difícil, mas muito prazeroso, comecemos de fora para dentro. Como? Praticando exercícios, bebendo muita água, fortalecendo o nosso sistema. Achei que era drink. Faz parte. Sair com as amigas também é muito terapêutico. Começar a cuidar de si. Sim. A partir daí, começamos a trabalhar a autoestima dessa mulher, aonde a autorização para o processo terapêutico fica mais fácil, porque você começa a se desenvolver. E esse desenvolvimento, ele vai florescendo, aflorando nos ambientes que essa mulher menos espera, né? Porque, ao contrário do que algumas pessoas podem achar, que quando a gente fala desse autoconhecimento, desse desenvolvimento, ele pode estar relacionado apenas a uma esfera da vida. E não, é para todas. Seja você que acabou de ser mãe, como você trouxe o seu momento de descoberta, até mesmo do seu propósito, que é a psicologia. Foi num momento de desafio. Você fazendo uma outra faculdade e foi ali que você viu na sua dor o que realmente era a tua resposta. Até uma aspas que eu
Eu costumo falar que o que eu fui julgada antes da gente começar aqui, estava até conversando com os meninos na época que eu trabalhava como assessora de comunicação, lembrando desses momentos que trouxe muita valorização para minha marca, para o meu conhecimento, mas também foi um ambiente que eu fui muito julgada e eu fiz do meu julgamento o meu propósito, que é trazer a imagem, esse posicionamento de valor, o que valoriza de dentro para fora, o conceito da sua marca, do teu propósito. E a gente vê muita conexão nas histórias de mulheres que sentam aqui, que contam as suas dores e também as suas realizações, que no final é na dor que vem a sua realização, não é mesmo? E faz sentido dentro ali da sessão de terapia? Faz muito sentido. Quando não é no amor, é na dor, né? Mas no amor também dói. Então, é preciso que algo te incomode, é preciso que algo cutuque você, te deixe numa posição desconfortável para você poder atravessar esse lugar, né? Então, a maioria dessas mulheres se ligam muito em se conhecer quando estão passando por algum tipo de violência, por algum tipo de assédio no trabalho, ou por algo mesmo na tua vida que não está relacionado à violência, mas que a mulher não consegue seguir. Ela não vai adiante, nem no campo profissional, no campo das relações, né? Os relacionamentos, eles são capazes de trazer a mulher para esse lugar de desconforto. Tem alguma busca que mais você tem mais procura? Que se é na área de relacionamento, se é a área profissional, o que impacta mais ali? É a mulher quando está afetada no seu lado amoroso, no seu lado profissional, que faz ela buscar a terapia? No lado amoroso. As relações são a maior busca no meu consultório hoje, são as relações. Muitas mulheres chegam para mim abaladas, desestruturadas e em situações de violência. Então, o que mais chega para mim são mulheres querendo trabalhar as relações. E as relações não englobam só o relacionamento afetivo, né? As relações também, relações sociais, com as amigas, com os amigos, com a família, com o pai, com a mãe, com os filhos. Então, as relações, elas são bem complicadas. E dá pra gente falar que ela é a base para nossa busca, porque nos meus atendimentos, falando de posicionamento, é sempre essa base da essência. É nessa essência que a gente vai buscar o que faz sentido para levar o propósito do meu negócio. E quando eu tenho uma dor, essa dor precisa ser curada. E é claro que aqui a gente vai direcionar ao que se deve. No seu caso, no caso dos seus tratamentos, dos seus processos com essas mulheres, é aí que você vai desvendar tudo isso para que ela floresça, literalmente. E a gente consegue mensurar, de fato, o quanto isso tem de impacto? Consegue. Consegue se a pessoa que está em processo de desenvolvimento falar sobre isso. Falar sobre as suas implicações, sobre aquilo que atrapalha ela, sobre aquilo que não deixa ela seguir em frente. E você pode trazer algum exemplo de alguma história que te impactou bastante de um processo assim de acompanhamento? Não, ó, claro, não trazendo nomes nunca, né? Mas algum exemplo que pode deixar um pouco mais tangível a proporção que uma violência, que aí a gente não está falando só física, né? São várias as formas da violência contra a mulher, para deixar como um alerta também e essa história possa chegar até um público que não conseguiu se identificar ainda nesse momento. Sim, sim. Tem várias, inclusive, né? Sim. Muitas pacientes, mas uma em questão me amarrou em um lugar de muita tristeza, porque ela sofria muita violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, todas. Então, ela não conseguia sair daquilo. É mãe de 2 filhos, vivia dependente financeiramente desse homem, mas tinha uma profissão cuja qual foi deixada de lado, né? Porque o homem, ele tem... Não todos, eu acho bom a gente deixar claro aqui, né? Mas uma boa, grande parte
de dar para a mulher um falso controle no início do relacionamento. Então, ele começa dizendo, não precisa trabalhar, né? Eu consigo sustentar a casa, cuida só dos nossos filhos. E aí a mulher fica com essa falsa sensação de controle, onde ela acha que ela vai conseguir gerir a vida dela, a do marido e a dos filhos. E quando ela menos espera, esse controle muda e passa a ser totalmente domínio dele. E essa mulher vai perdendo a sua personalidade, essa mulher vai perdendo a sua essência, essa mulher vai perdendo a sua autoestima, essa mulher vai ficando desfigurada porque apanha muito. É uma paciente que chegava muito no meu consultório machucada, com olho roxo, mordida, espancada, com a costela quebrada. Então, nós ficamos num trabalho de 2 anos, de muita terapia, escondida desse marido. Eu já ia fazer essa pergunta, que nessa situação o marido tende a não autorizar ela ter nenhum tipo de acesso, né, à informação de fora daquela bolha, literalmente, não é mesmo? Literalmente, ela precisa ficar guardada. Então, os nossos horários, primeiramente, começamos online, que eram os horários onde esse marido estava trabalhando, né? Eu lembro até que na hora de fazer os pagamentos, era uma questão importante, porque eu tive que trabalhar nessa mulher a volta dela para o mercado, mas de uma maneira mais embaixo. Então, ela passou a fazer coisas para vender. Ela passou a fazer bolo, ela passou a fazer pães, roscas, e ela começou a vender. E era essa venda que pagava a terapia. Só que isso já era uma intervenção, né? Para ela começar a ganhar o dinheiro dela, porque a independência financeira valida a mulher em todos os lugares, inclusive, principalmente para sair de situações de violência. E essa mulher começou a se posicionar. E o primeiro posicionamento dela foi um registro de boletim de ocorrência. Depois de 2 anos de 2 anos terapia. De terapia, né? Fora os 10 anos casada dela, apanhando, sendo surrada todos os dias, sendo violentada sexualmente, dia sim, dia não. Ela já não tinha mais personalidade. Isso me marcou muito porque a gente teve que ir para a delegacia juntas, a gente já teve que ir para hospitais juntas, a gente já teve que convocar familiares. E isso Porque você era a base de apoio dela, literalmente, né? Literalmente a base Então, de apoio dela. e essa de você ir ao hospital com ela, era coisa de ir na madrugada, coisas nesse sentido? Era mais de manhã, quando o marido saía para trabalhar. Quando ele saía para trabalhar, ela pedia socorro, a gente ia para o hospital quando foi necessário essa intervenção hospitalar, né? Isso aconteceu 2 vezes. Uma, ele deslocou o braço dela, ela teve que usar uma tipóia, ele fala, e uma outra onde machucou muito o rosto dela. Eu achei melhor a gente ir no hospital para ter o registro, para validar realmente aquilo. Só que ela não quis passar por exame de corpo e delito na época, porque a exposição era muita. A mulher passa por muita vergonha nesse momento de abrir a situação dela. Mas por que ela me marcou? Porque ela conseguiu sair dessa relação. Ela conseguiu buscar os direitos dela, financeiros, os direitos de separação, os direitos de mulher, através de muita informação. Foi um trabalho muito difícil. E ela conseguiu voltar para o mercado dela. Ela é advogada. Advogada. E ela começou a pegar uma causa, outra causa. Claro que ao longo desse processo de separação, ela foi muito rechaçada por esse homem, né? Ele perseguiu ela muito. Mas passou um tempo e a gente trabalhando justamente a autoridade da mulher em dizer o não, em bancar o não e saber quais são os limites dela. Nós precisamos entender que somos nós que estabelecemos o limite. Mas para a gente estabelecer esse limite, nós precisamos saber quais são. Para não negligenciar a conduta do outro, achando que é normal, achando que é amor, achando que excessos de ciúme é carinho, é parceria. Então, é preciso estabelecer justamente os limites. E olha como a gente está falando de uma advogada que, colocando nesse critério de informação,
a grosso modo, ver uma pessoa que tem consciência, né, do que pode e do que não pode. Mas ainda assim, o envolvimento emocional, ele é tão grande, ele ocupa o espaço de tudo, que ela, mesmo com sua base de informação, ela precisou pedir ajuda. O quanto todos nós, seres humanos, nós precisamos de apoio, de ajuda para tudo na nossa vida. A gente não chega a lugar algum sozinho. A gente precisa dessa rede, né, de informação, de apoio, de orientação. E foi quando ela conseguiu sair através do teu apoio, do seu tratamento, né, dando esse direcionamento a ela. E hoje ela deu continuidade a esse acompanhamento? Você dá uma alta para ela referente a isso? Como que funciona? Ela começou a se empoderar de si, se ocupar, a agenda dela foi lotando. E a gente agora tem encontros uma vez a cada 40 dias, ela me chama, mas para fazer uma manutenção, né? Uma manutenção da saúde mental dela, de como ela se sente, até porque o processo terapêutico cria-se um vínculo, sobretudo nas mulheres com mulheres, né? Cria um vínculo. Um pouco da minha técnica é justamente essa conexão, porque a conexão faz a diferença. Essa mulher poder contar comigo, poder entender que eu vou ajudá-la, que se ela precisar, nós vamos fazer um boletim de ocorrência, nós vamos para um hospital, nós vamos atrás dos direitos dela. Isso é importante. E ir trabalhando cada pedacinho. E a coragem é a primeira, né? Encorajá-la. Dizer a ela que você pode, você é capaz. E quem é você antes disso? Aí vem o encontro com o valor dela, né? Quem é você? Porque o relacionamento, muitas vezes, ele tira esse valor da mulher. São muitas agressões físicas e muitas agressões psicológicas. Então, isso diminui a autoestima e a gente vai perdendo o nosso valor. Então, mostrar para essa mulher, fazer ela encontrar esse valor que é dela, sim, que só está ali permitido, é o primeiro passo. Exatamente. E essas questões dessa violência camuflada, maquiada de ciúme, maquiada de muito... Acho que você vai poder trazer melhor alguns exemplos do que seriam essas violências camufladas para que fique como uma base de orientação para essa mulher que está tentando fazer algo e não consegue compreender o porquê. E isso pode vir de uma base de relacionamento tanto familiar quanto amoroso, né? Sim, o histórico conta muito. Né? Quando a gente vem de uma família onde tem muita violência, nós achamos e colocamos isso num lugar de normalidade. E vamos reproduzir isso na nossa fase adulta. E isso é muito maquiado porque ele vem com excesso de ciúmes, onde a mulher confunde isso com excesso de cuidado e amor. E não é o contrário, o ciúmes não é algo que envolva o amor. O ciúmes é a falta de confiança, a falta do diálogo. A falsa impressão do controle, né? Onde... Mas vamos só uma brecha aqui. Como ela vai identificar o que seria um excesso de ciúmes, por exemplo? Porque ela tá acostumada que aquele momento ali, poxa, ele não quer que eu um exemplo, tá? Eu tô saindo com um vestido curto e meu marido ou namorado, namorada, enfim, não quer que eu use um vestido curto porque quer que eu esteja bonita só pra ele ou não gosta que eu mostre, mas eu gosto. Esse ponto de posicionamento, como lidar com isso? Como que você geralmente orienta essa mulher? A partir do momento que ela cede a primeira vez, acabou. A partir do momento que ele diz... não gosto dessa roupa porque ela está curta e essa mulher vai atrás do closet e troca a roupa dela, ele vence. Ali ele já entende que essa mulher é fácil, manipulável. Então ele vem com outras agressões, por exemplo, falar mal das amigas. Não sai mais com a Tati. A Tati não é boa companhia pra você, ela não gosta de você, ela tem ciúmes, inveja de você. Tá enchendo essa cabeça de informação e de coisas. E você vai ali, é verdade, eu acho que ela tem mesmo ciúmes de mim. Distancia das amigas.
De repente, ó, não vamos mais da sua mãe. Você não vê que a tua mãe, ela gosta mais da sua irmã do que de você? Ela dá mais coisas para sua irmã do que para você. Não é verdade. Ele gosta tanto de mim que ele tem razão. E vamos afastando. São movimentos sutis. Não há nada, a não ser da hora da agressão, né? Que a gente identifique no início que é uma situação de violência. A não ser quem passou por isso e entenda os sinais. Mas quem não passou e está passando pela primeira vez, começa por aí. Troca a sua roupa, não sai mais com as amigas. Deixa que eu cuido do seu dinheiro. Eu vou administrar. Empresta para mim seu cartão, amor. Você empresta seu cartão. Ali você fica refém financeiramente desse homem pro resto da sua vida. Porque ele vai dar essa falsa sensação de controle, mais uma vez, nos primeiros meses deixando você comprar o que você quiser e depois não, tá caro, não temos contas para pagar. E ele começa a bloquear você do teu controle, da tua independência, né? E aí você... E a gente vê nesses detalhes, por exemplo, até mesmo o batom vermelho, a unha vermelha. É muito comum a gente ouvir, é associado a algo pejorativo, né? De uma maneira negativa. E se perde o ponto que realmente, mas... eu gosto do batom vermelho, eu tô deixando de usar, porque aí vem até mesmo da infância, de ouvir até mesmo o pai trazer informações referente a pontos relacionados à imagem, né, dessa mulher. E pode acontecer dela acabar buscando um relacionamento amoroso com essa base também do que ela aprendeu do pai. Ela acredita que isso é o que ela precisa ter no relacionamento também na vida adulta? Isso faz sentido? Faz muito sentido e é muito comum. A gente buscar no outro essa figura paterna, de proteção, de cuidado, mesmo que não tenha acontecido isso. Você cresce num lar onde exista, talvez, essa impossibilidade de proteção com a tua mãe, mas faz de conta que é uma proteção. E você, por algum motivo, alguma questão do seu inconsciente, você acaba repetindo isso, porque foi normalizado para você que aquela violência, aquela situação de descaso, de negligência afetiva, é comum. E aí você repete isso nos teus relacionamentos. Não só afetivos, com as amizades também. Sim. Né? Porque existem amizades que são extremamente tóxicas, abusivas e que tiram você do seu eixo. Exatamente. E quando a gente vê uma relação oposta a isso, por exemplo, mulheres que gostam de usar roupas mais reservadas, peças mais tampadas, compridas, mas ela tem um marido, um companheiro, uma pessoa ou companheira ali ao lado que já gosta que ela use peças provocantes, uma peça mais sensual. Como lidar com isso? Eu tô trazendo pontos aqui que eu tô recapitulando cenas que estão relacionadas realmente à imagem, né? E no final tem a ver com o relacionamento que essa pessoa vive. Como lidar com isso? Porque também é um processo de posicionado que ela gosta e também é uma violência? Também é considerado uma violência isso? Não, nesse caso não. Quando o seu parceiro pede para você usar determinada coisa que você julgue não gostar, você precisa se posicionar e dizer não, né? Porque você não se sente bem. Aí entra o diálogo nas relações. Sim. Que é preciso trabalhar nos relacionamentos hoje a conversa. Aquilo que você não gosta, aquilo que você gosta, o que você não aceita, o que não é legal, né? O que você gostaria que não repetisse. Essas coisas precisam ser ditas e não são. Quando não são, podem sim se tornar uma violência ou podem simplesmente distanciar o casal. Claro, porque a partir do momento que a pessoa conheceu você dessa forma, você sempre se vestiu assim e de repente vem querer mudar pontos que é de uma característica pessoal, vai gerar um conflito ali de comunicação dentro desse relacionamento, né? E achei interessante esse ponto, porque eu já ouvi também algumas histórias nesse sentido de mulheres que têm o seu estilo pessoal muito bem definido, mas que também busca trazer, agradar ao próximo. Geralmente é no relacionamento.
Se isso for uma troca do casal, não vejo por que não, né? O casal ali se implicar em melhorar, se implicar em construir. E é tóxico quando eu exijo do meu marido trazer roupas que ele precisa sair do meu lado desse jeito? Ele aceita. Obrigado, ele aceita. Agora você que ameaça. Eu que ameaço ele. Ai de você não colocar essa roupa aí. Mas é uma questão de autoestima. A gente também tá aptos à mudança. Sim. O processo de mudança, ele é muito bom. E ele começa realmente no visual, né? E depois ele ir para dentro. Verdade. Eu tô brincando com esse ponto, mas realmente a influência das pessoas com as quais a gente convive e despertando, né, esse olhar pro novo, pro que faz sentido para você, vai te despertando a ir a um novo ambiente de negócio, de trabalho, de relacionamento, de tudo na vida, né? É o crescimento do casal. Sim. Né? Eu acho que o relacionamento precisa ser olhado como um relacionamento. Né? Você pode não ter um prognóstico de casamento, mas é preciso cuidar, é preciso trabalhar juntos, em conjuntos. Então, saindo desse momento de relacionamento e possibilidades que essa mulher tem de identificar o que ela está vivendo dessa realidade hoje, o que ela pode ter de transformação através do seu método, traz um pouco mais pra gente sobre qual é o teu propósito nesse momento. Você tá com um novo espaço também, que você tem todo acolhedor para esse processo, para que essa pessoa se sinta realmente aberta a essa transformação. Então conta como foi para você também ter as suas transformações e identificar que era a hora de trazer o novo e fortalecer o seu método. Eu entendo que para nós mulheres termos boas relações, bons relacionamentos no trabalho, afetivos, com a família, nós precisamos estar bem relacionadas com a gente mesmo, né? Então é preciso entender quem somos nós, o que nós gostamos, o que aceitamos, quais são os nossos limites, para a gente poder se impor. Como é que eu vou almejar ter um relacionamento legal com alguém legal se eu não estou legal? Né? Eu acredito muito nessa questão da energia que a gente trabalha e emana. Como é que eu vou atrair e me conectar com alguém se eu não estou legal? Então, a partir daí, eu fui pensando em movimentos. Eu já trabalho nisso há uns anos, mas eu sempre pensava que eu queria ter um espaço para mim. Um espaço de atendimento terapêutico voltado para as mulheres. Então, eu criei um espaço, Anita Faria, que é a minha marca, todo pensado para essa estrutura e de atendimento feminino. Né? Ali você encontra acolhimento, você encontra informações, você encontra orientações. Ali eu tenho a parceria de uma equipe jurídica, caso seja necessário. E eu também tenho uma parceria com uma psiquiatra, caso isso também seja necessário. Né? Para sempre pensando em promover essa mulher. Dentro do meu espaço, eu atendo homens. Acho importante a gente falar assim, atendo. Quando vem alguém de indicação, sabendo quais são os meus métodos, sim, né? E se esse homem se sentir confortável, sim, eu atendo, não vejo problema nenhum. Mas o meu foco é voltado para essas mulheres. Então, esse espaço, ele pode deixar essa mulher num ambiente agradável e confiável. Que é muito mais importante para todas nós sabermos que estamos sendo tratadas por alguém de confiança, alguém que vai ali de alguma maneira ou outra deixar você bem, acolhida, segura. Nossa, que incrível! E de fato é uma rede de apoio que você desenvolveu para que essa mulher, a partir do momento que ela põe o pé ali, ela tem todos os canais para ela conseguir romper todas essas correntes, literalmente, que pode estar travando o processo de vida dela, né? Completamente. Nós temos todo um histórico, né, onde as mulheres são aí perseguidas, aprisionadas, e hoje trabalho justamente tentando libertá-las, empoderando essas mulheres, trazendo individualidade, trazendo capacidade, trazendo coragem e resiliência. As mulheres têm muita resiliência.
nós somos capazes de refazer as nossas histórias o tempo todo. Porque nós vivemos ciclos, né? Eu entendo que o nosso corpo trabalha em ciclos. Todo mês nós ovulamos. Sim. Todo mês nós geramos. Todo mês nós menstruamos. Todo mês nós estamos aptas a mudanças. E é preciso entender essas mudanças, esses ciclos e essas fases. Então, as mulheres são muito resilientes. Elas só precisam encontrar essa resiliência. Sim. E eu sei que você também realiza palestras, né? Como que funciona o seu trabalho de palestras, workshops, treinamentos? Esse processo também é aplicável em empresas que hoje eu tenho um público de empresas que é sempre muito feminino, na área de vendas, na área da beleza, estética. Claro que isso não é um padrão, mas existe em predominante mulheres. Então, você também executa esse trabalho para esse ambiente? Sim, executo esse trabalho em ambientes corporativos. As minhas palestras, elas são direcionadas para estudantes, para empresa, para grupos de mulheres, para escolas, né? Escolas, é muito legal você falar em escola, porque você pega um público jovem, que está com a cabeça cheia e borbulhando, precisando de ideias novas e direcionamento. Então, eu gosto muito dessa área da palestra. E as empresas, elas proporcionam também, quando existem palestras voltadas para mulheres, conforto e segurança. Né? Saber se posicionar num ambiente de trabalho, ter autoridade sobre o que você faz, enquanto existe um movimento contrário a isso, querendo desempoderar você, desqualificar o seu trabalho, achar que você não dá conta daquilo. Muitas vezes as mulheres estão ocupando lugares que antes eram só dos homens e hoje não é mais. E essa rivalidade traz muita violência dentro das corporações. Sim. E desenvolver um trabalho de empoderamento para a equipe e os homens ouvindo, né, que não é uma competição e sim uma questão de qualificação, as coisas ficam mais leves. Exatamente. Eu vi recente até mesmo um vídeo de uma mulher borracheira fazendo lá a manutenção, a recapagem de um pneu de caminhão. E o pneu praticamente do tamanho dela. E é uma cena que grita literalmente isso. É essa liberdade de escolha e de ambiente que essa mulher pode também atuar. Claro, aquela realidade pode não ter sido o que ela escolheu, pode até ser, mas é uma realidade que hoje ela ocupa com excelência. Mas eu tenho certeza, não sei a fundo a história, mas é uma referência no que faz, porque vem o olhar feminino que traz esse capricho que muitas vezes nós, mulheres, podemos executar com a mesma excelência que um homem ou qualquer outra pessoa poderia, né? Basta ela escolher fazer isso. Exatamente. Não é uma competição. Isso. Né? Nós não estamos querendo tomar o poder e nem o lugar. Nós queremos direitos iguais, apenas o direito de andar na rua à noite em segurança, o direito de ir trabalhar com um vestido e não ser assediada, o direito de usar o batom numa empresa sem que aquele chefe ou aquele colaborador julgue, né? O direito de exercer o nosso papel legitimado, né, socialmente, e não uma questão de ocupar o lugar do outro. Exato. E é importante estarmos aptas para isso e termos força para isso. Porque é um movimento justamente que vai contra as mulheres que falam, as mulheres posicionadas, faz a terra tremer. Né? Então, dentro do seu método, toda essa técnica, ela pode ser aplicável tanto no seu consultório, nos ambientes corporativos, e você também leva para palestras e workshops, é isso? Exatamente. Essa técnica que eu desenvolvi através dos estudos, dos atendimentos e da minha vivência, né? Trabalhando essa mulher em todos os lugares dela. Fora, dentro. Gosto muito de encaminhar essas mulheres para o ginecologista, para fazer uma bateria de exames, para ela entender também essa parte ginecológica dela, os ciclos, as questões hormonais, que são muito importantes, associar hormônio, idade,
se essa mulher está no puerpério, se essa mulher pretende engravidar, se essa mulher está na tentativa. Tudo isso mexe com as emoções. Então, a gente precisa trabalhar ela por um todo. Eu acredito nisso para trazer essa mulher, para empoderar essa mulher, para desenvolver essa mulher. Olha que ponto relevante, o quanto faz total sentido, né? O nosso ciclo hormonal, ele de fato deixa a nossa intensidade de emoção um pouco maior ou mais fragilizada. E às vezes ter essa confusão do que pode ser hormonal e do que realmente é sentimento é muito delicado. E é claro, através de uma expert profissional como você, que pode conduzir essa mulher a, às vezes, achar que ela está entrando. Porque, venhamos, é muito comum hoje banalizar a depressão. Porque eu tô com depressão por conta disso, por conta daquilo e tarará. E não é assim, é muito sério essa doença, né? Esse estado que a pessoa está. Então, você ter essa compreensão do tamanha proporção isso causa na sua vida e o que esse pequeno, grande, né, detalhe pode trazer de clareza, e eu acho que deve ser um peso nas costas que deve sair dessa mulher. Até mesmo nesse exemplo da menopausa também, né? Com certeza. Questões hormonais da mulher e vitaminas tendem a progredir ou retardar o processo do estado mental dela, como a depressão. Se essa mulher está numa depressão muito profunda, mas ela também está com as vitaminas dela muito profundas, muito abaladas, com muito déficit, é um ponto que precisamos avaliar. Se essa mulher está entrando no período de menopausa, que é a pré-menopausa, é uma questão a se avaliar, né? É muito legal porque as minhas pacientes hoje, elas identificam. Ai, Anitta, hoje eu tive um dia ruim, tive uma briga e comecei a chorar muito, tive um final de semana péssimo, mas aí eu lembrei que eu estou no meu período. Eu vou menstruar daqui 2 dias. Ou quando ela começa a verbalizar, contando pra você que ela fala, já sei. É por conta disso. É por conta disso. Né? Então, são momentos onde a mulher reconhece que talvez não é um momento, um dia legal para se tomar decisões sérias e relacionadas a trabalho ou até o próprio relacionamento, né? Não pegar aquilo para si, porque realmente isso mexe muito com as emoções das mulheres. Então, é preciso, sim, trabalhar essas questões em relação ao ciclo menstrual dessa mulher, ao desenvolvimento do corpo dela e a parte de vitamina dessa mulher, que também é importantíssimo. Nossa, que maravilhosa! Adorei! De fato, é uma fonte de informação realmente tudo isso. Até porque tem medicamentos que não vão ter uma boa adesão no corpo se a tua vitamina estiver muito baixa. Então, ele não vai conseguir trabalhar com você. E você vai ficar ali lutando, querendo entender o porquê que você não está melhorando, sendo que muitas vezes você precisa trabalhar outra parte, porque é tudo um conjunto. Nós somos um conjunto, né? Nós precisamos entender que nós temos que trabalhar o nosso lado externo e trabalhar o nosso lado interno também, junto com a nossa saúde mental, para que possamos andar e caminhar e fluir tranquilamente por aí. Nossa, e seguras. Que incrível! E você falando de trabalhar esse lado externo, conta um pouco sobre o que te motivou a buscar o processo de imagem pessoal, de posicionamento diante do seu negócio e essa conexão do que você identificou de relevante do meu negócio para agregar a sua marca. Tati, isso foi muito legal, porque eu vinha fazendo o meu trabalho, mas eu estava sendo convocada a uma mudança. Eu queria transitar em outros lugares da minha vida, né? Eu acho que essa é a palavra. Transitar em outros lugares e transicionar para outro lugar na minha carreira. Então, eu entendi que dentro de mim, eu estou organizada, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou desenvolvendo um trabalho legal, mas eu não estava feliz com o meu posicionamento frente ao meu trabalho. Porque isso estava me trazendo e gerando um pouco, talvez, de insegurança e falta de posicionamento. Essa é a palavra, posicionamento. Eu lembro até hoje que eu chamei meu pai para conversar e eu disse, pai, eu estou perdida
E eu entendo que quando a gente está perdido, a gente busca alguém para orientar a gente. Sim. E aí eu busquei você, porque eu queria que você me orientasse na maneira como eu poderia me posicionar para me conectar mais com as mulheres e que eu conseguisse verbalizar isso de uma maneira tranquila. Porque só no meu consultório, ok, eu entendo, mas eu quero além do meu consultório, né? Então eu cuidei um pouco de mim, eu estava assim, como a gente trabalha muito, e trabalhar com a saúde mental é algo que desgasta nós, né? Inclusive, estou levantando uma bandeira para que todos os profissionais de saúde mental, mulheres, busquem fazer terapia. Para elas entenderem, porque nós carregamos a dor do outro. Sim. Não que a gente saia carregando o tempo todo, mas naquele momento aquilo vem para mim. Imagina você ouvir histórias incríveis e histórias trágicas de violência e levar isso para dentro. Aquilo vai deixando você um pouco abalada. E no modo play da vida, a gente vai vivendo. E vai repetindo, colocando aquilo na rotina. E aquilo foi me abalando. Então eu queria trabalhar um pouco a minha identidade. Quem é a Anitta? O que a Anitta quer ser? Como eu quero que essas mulheres que eu trato, que eu trabalho e desenvolvo, me vejam. Né? Então, você me ajudou nesse processo de me transformar, do autocuidado. Eu sempre fui uma mulher que me cuidei muito. Mas, como eu disse, a gente entra no modo rotina da vida e vamos, sim, deixando de lado o nosso para poder trabalhar o outro. Sim, né? Eu precisei dar um pause na minha vida, na minha carreira, que foi um tempo que eu te procurei, que eu fiquei um pouco afastada no meu consultório e pude me organizar, me reorganizar. Então, eu fiz comigo o que eu insisto com todas as mulheres, cuidar de mim, do meu exterior. Olha que incrível. Né? E uma coisa que marcou muito foi quando você trouxe que você precisou se permitir. Também foi um processo de permissão da sua parte, viver esse processo de identificações e vamos ser bem sinceras, que não estava relacionado diretamente ao vestir, e sim a como se comunicar de maneira leve, porém objetiva com o seu público final, não é isso? Exatamente. Foi a partir do vestir que talvez eu pude ter a sacada de me sentir mais segura para me comunicar. Eu precisava me olhar no espelho e me sentir bem, me sentir bonita. A autoestima é importante. Se sentir bonita, se cuidar, fazer atividades físicas. Eu comecei a trabalhar a minha autoestima, que estava um pouco abalada, mas que sempre habitou em mim, né? E isso me empoderou. E aí foi aonde eu abri o meu espaço, a gente teve essa troca, lembra? Eu cheguei aqui com 2 opções, uma opção de espaço, você adorou o lugar, mas aquilo não era para mim, e aí no final eu acabei encontrando uma sala maravilhosa, exatamente como eu queria, aonde eu abri o meu espaço de acolhimento, e hoje eu sou essa mulher que estou extremamente feliz, posicionada, apta e pronta para desenvolver ainda mais mulheres. Ai, que incrível! E a gente vai deixar rodando aqui um pouco dos trechos desse ensaio que nós fizemos também, que foi o florescer de um processo que nós vivemos e ainda temos muito mais para caminhar juntas, mas eu honro e agradeço essa oportunidade, porque, sem dúvidas, a gente precisa estar de mãos dadas com pessoas que estão agregando ao nosso propósito. E a partir do que você identificou do meu negócio conectado ao seu propósito, sem dúvidas, é uma honra para mim. Muito, muito obrigada. Fico muito honrada. Com o meu valor, né? O meu valor como profissional, o meu valor como mãe, o meu valor como mulher, né? O meu valor no meu relacionamento, por fora e por dentro. Então, o processo de mudança faz parte, temos que nos autorizar e estarmos aptas à mudança. Não é só vir, tem que aplicar, né? O meu processo terapêutico, eu sempre digo isso para as minhas pacientes. Não adianta você vir, você precisa aplicar tudo aquilo que você quer de mudança na tua vida. Exato. Então, desenvolva-se
e busque a liberdade, porque ela é maravilhosa. Ai, que incrível. E é muito comum, às vezes, a pessoa ela tem que ter a noção que buscar um processo de desenvolvimento pessoal em qualquer âmbito da vida, ela precisa executar. Por mais que a gente esteja, você faça teu papel, eu faço o meu, cada um vai fazer o seu. Mas se você não fizer por si, nada vai sair do lugar. É a querida vida adulta, né, gente? Exatamente. A vida adulta convoca o tempo todo a mulher a se transformar. Não precisamos aceitar tudo caladas, como fomos acostumadas e ensinadas. Precisamos reivindicar o nosso direito, precisamos reivindicar a nossa liberdade, a nossa independência financeira. Eu trabalho e acredito nisso. E faço isso comigo, com as minhas amigas, com quem estiver próximo a mim. Sempre vou levar uma palavra de coragem para todas as mulheres. Isso é conexão. Parabéns pelo trabalho, pelo propósito. E eu quero que você deixe uma mensagem, olhando ali na câmera, para essa mulher que acompanhou a sua trajetória, um pouquinho, né, do muito dessa trajetória que você vem propagando até aqui, e tem muito mais mulheres a estar conectadas. Eu acho que o Pod Tati, ele de fato nasceu para gerar essa conexão do que os meios de comunicação proporcionam. E se a gente pode ser um meio de bem e de luz e de informação relevante, nós vamos utilizar. E por isso esse ambiente veio de portas abertas para você poder compartilhar o seu propósito. Eu acho que você deixar a tua mensagem, uma palavra para essa pessoa que está acompanhando, sem dúvidas vai fazer total sentido no coração dessa mulher. Acho que tem uma frase muito legal, que é: mulheres podem tudo. Nós podemos tudo, inclusive ir de encontro com o nosso valor. Autorize-se, permita-se, faça terapia e se desenvolva. A liberdade é possível, mas é uma questão de escolha. Ai, que linda! Maravilhosa! Lucas gravou aí? Olha, que forte! Que forte! Mas parabéns por toda essa jornada. Gostaria de saber se tem algo que você gostaria de complementar a mais diante de todo esse processo, algum evento, alguma ocasião, algo em especial, para que também quem está acompanhando possa ter a oportunidade de vivenciar esses momentos de descoberta com você. Acho que a gente pode fazer uma propaganda do meu espaço, né? Anita Faria, que está de portas abertas num novo endereço, né? Especialmente cheio de acolhimento, cheio de flores, um ambiente bem agradável e seguro para todas nós. E eu estou à disposição para qualquer informação, orientação. Qualquer mulher que me procurar vai obter de mim exatamente o que ela precisa. Muitas vezes não precisa chegar no intuito de terapia, mas no intuito de informações. Existe o processo de mentoria também, onde a gente trabalha é um projeto mais direcionado, né, de autoestima, de reconhecimento de si, de posicionamento dessa mulher. Então, permita-se. Vamos fazer terapia. Atendimento online você faz também. Atendimento online e presencial. Meu arroba é Anita Faria, Anita com 2 N's. Lá vocês vão encontrar todas as informações. E o meu consultório está na Avenida Miguel Sutil, 2625, sala 1206. Incrível. Olha, Anita, sua maravilhosa, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada por essa permissão. Sem dúvidas, esse momento do Pod Tati, ele fica marcado para todos nós que estamos aqui do teu lado, você que está acompanhando. Eu tenho certeza que aqui é um degrau de uma trajetória que a gente traz sobre o desenvolvimento, sobre o relacionamento com pessoas. Não é só quando a gente fala de violência, de se posicionar, não está relacionado ao marido, à esposa ou a uma outra pessoa. E sim, começa por você. E que essa permissão ela venha a florescer
todos os dias, porque todos os dias é uma decisão na nossa vida. Não, de fato, existem os desafios profissionais, desafios com relacionamentos, mas o importante é a gente ter aqui a nossa mente sempre focada no que faz sentido para o teu negócio, para o teu eu e, é claro, né, para esse acolhimento íntimo. Muito, muito obrigada. Olha, tô muito feliz por esse momento. Ai, com certeza. Um brinde a nós, um brinde a vocês. Obrigada, equipe. Ai, beijo.